que Deus há sempre curar. Oh. Olá, tudo bem? Jornalista Ricardo Arruda, mais um podcast da Prefeitura de Barroso, Barroso. É sempre um prazer, meu amigo, é sempre um prazer, minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje, com muita honra, estou muito feliz, estamos recebendo aqui o Padre Jorge. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Ricardo. É uma alegria muito grande poder estar participando aqui com vocês e tenho certeza absoluta que a nossa conversa será muito agradável. Isso. E olha, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais. E a primeira pergunta: quem é o Padre Jorge? Então, o Padre Jorge, ele é nascido em Madre de Deus de Minas. Na realidade, eu nasci em São João del Rei, né? Porque as condições da cidade não comportariam o nascimento. Então, todas as pessoas que estavam sendo gestadas na minha cidade natal, com certeza eram encaminhadas para o hospital em São João del Rei. Então, eu nasci no ano de 92 e fui um pouquinho assim adiantado no meu processo de nascimento, né? Porque eu nasci de 7 meses, né? Eh, no 7º mês, a minha mãe sofreu a eclâmpsia, né? Então teve um processo assim de dificuldade no meu nascimento e correu um sério risco de vida, né? Eu ainda me recordo que deles contando que o médico se aproximou do meu pai e, e perguntou para ele assim, né, qual das duas vidas ele desejava salvar. Ele fala muito sobre isso quando ele recorda desse período que foi muito forte na vida deles, né, enquanto casal. E ele disse ao médico: eu não tenho condições de escolha, eu gostaria que você, de certa maneira, lutasse para salvar os dois, né? E com a graça de Deus, mesmo a minha mãe ficando em condições muito difíceis, eu também bastante tempo internado, porque foi um período inicial muito difícil. Com a graça de Deus, a gente conseguiu sair daquela situação difícil, né? Então, eh, eu sou um pouco ansioso, eu acho que então já um pouquinho está nessa realidade aí que eu sou apressado até para nascer, né? E alguém que nasceu e cresceu e viveu nessa cidadezinha chamada Madre de Deus, eh, durante toda a minha vida até o processo de ida para o seminário, sempre envolvido com as coisas da igreja, da comunidade paroquial, fortemente influenciado pelo pároco que formou gerações da minha cidade. Ele permaneceu lá mais de 50 anos. Foi o padre que batizou meus pais, que, né, os casou e que testemunhou, não é claro, assistiu o matrimônio deles e também me batizou, fez a minha primeira comunhão, participou lá também no processo da minha crisma, e depois me conduziu para o seminário, né? Então, assim, vivi totalmente ligado às questões da igreja, formado no seio de uma família simples, também marcada fortemente pelo catolicismo, e que dessa realidade, né, com certeza absoluta, Deus, de uma certa forma, falou através dela para que eu pudesse corresponder ao chamado ao sacerdócio. O senhor tem irmãos, Padre? Não, Filho único. filho único. Minha mãe sempre teve essa dificuldade. Ela perdeu um filho antes de mim, né? E logo depois teve essas complicações comigo e ela não pôde mais ter filhos, né? O senhor é um milagre, né? É É, sua vida já, né, Padre? nesse sentido, porque ela saiu praticamente morta lá de Madre de Deus, né? Todos os vizinhos e a minha avó, eles disseram que dificilmente ela teria possibilidade de sobreviver. Ela inchou muito, acho que pelo que contam, sangrou, etc. Então teve muitas complicações, né? E logo que eu tiveram a notícia do meu nascimento, ela estava inconsciente, não estavam esperando que eu estava para nascer naqueles dias, então Uhum. nem o nome havia sido escolhido ainda, né? Então, assim, Caramba. é porque tudo se antecipou. Uhum. E a minha avó,
né, materna, que sempre teve uma fé muito grande, eh, correu no meu dia do nascimento, pegou aquelas folhinhas que tinham as datas e os santos que eram Isso. celebrados diuturnamente, e ela viu que era lá no dia 23 de abril, dia dedicado a São Jorge, e em razão dela eu levo esse nome. Porque naquele dia minha mãe estava, né, hospitalizada, né, muito passando mal, e ela prontamente, nas orações dela, já havia, diante de Deus, não só rezado pela pronta recuperação de todos, mas também teve esse cuidado de colocar o meu nome, o nome do santo que estava sendo celebrado naquele dia, né? O senhor disse que sempre foi muito ligado, né, à questão religiosa, ao catolicismo, sempre muito ligado. O senhor brincava de celebrar a missa? Brincava. Era? É, porque eu desde porque o meu processo de participação ativa na vida da igreja passa muito pelo testemunho de fé da minha avó. Meus pais são de missa semanal, eh, são de muita fé, né, graças a Deus, mas a minha avó tinha uma participação ativa, mais intensa na vida da comunidade de fé. Então, como eu era um único neto a morar na cidade, ela foi envelhecendo, as dificuldades foram acontecendo, e eu era esse ponto de apoio lá para minha mãe na casa dos meus avós. Então, toda a participação ativa nela na igreja, necessariamente eu acompanhava os passos dela. Interessante que eu me recordo de muita coisa bonita, né? Porque além das visitas diárias ao Santíssimo Sacramento, ela zelava pela Igrejinha do Rosário, tinha um movimento semanal da Sagrada Face, a gente participava com ela. Havia um terço todo fim da tarde, a gente rezava junto. E eu disse isso logo depois da minha primeira missa, que teve um fato que impulsionou muito a minha vocação. Eh, a gente tinha o hábito de participar da primeira sexta na primeira missa que tinha lá na paróquia, e a minha avó era do apostolado da oração, e cuidava, né, também, como zeladora, e eu tive sempre o hábito de levantar muito cedinho e descer com ela para a Santa Missa. E não havia muitas crianças, né, naquele contexto, por ser um horário de manhã, eh, o coroinha do dia que estava escalado faltou, e a coordenadora, que ainda vive, né, sempre muito dinâmica na vida da comunidade, a dona Lainha, ela olhou que eu era a única criança que estava lá na assembleia e se aproximou da minha avó e disse assim: o seu neto podia nos ajudar, porque eu percebo que ele tá sempre aqui junto com você, ele não falta às obrigações aqui, eu acho que ele poderia nos ajudar como coroinha. E aí eu ouvi aquilo, eu fiquei muito entusiasmado e comecei a cobrar minha avó diariamente para dar um jeito de ir nessa coordenadora para poder participar melhor na vida da comunidade. Só que ela tinha uma dinâmica, essa coordenadora, embora ela tenha feito o convite, ela esperava você se esforçar ao máximo para ter consciência de que a sua responsabilidade de fato era verdadeira, né? Era uma resposta consciente. E assim foi. Depois eu ingressei. Isso foi um processo, né, muito importante para a minha vida, né? Desde os 7 anos de idade, né? Podendo, 7, 8 anos de idade, podendo colaborar lá na vida da igreja. Eh, e também depois, é claro, isso, como você mesmo disse, a gente acaba, no contexto da ajuda, replicando dentro de casa tudo aquilo que a gente vivia, de certa maneira, na liturgia. Então, a minha avó era minha paroquiana, minha paróquia tinha uma paroquiana só, né? Então, ela participava com. O senhor tinha aquele altarzinho em casa? Tinha, eu me lembro, tinha Hã. um marceneiro já falecido, ele tocava no coral lá em Madre de Deus. Hum. Chamava Marciano, muito também dedicado na vida da comunidade. E ele tinha uma custódia bonita, né, ostensório, que nós víamos pela Canção Nova, era mais fácil de replicá-la, e certa vez eu cheguei lá em casa e eles já tinham feito
nesse material de MDF, tinha pintado com essas tintas automotivas na cor prata, então tudo aquilo que era para favorecer aquele momento que a gente, embora sendo brincadeira, levava com um ar de muita seriedade, gostava de vivenciar aquilo, e eu tinha todo esse aspecto lá dentro de casa, e não somente eu, porque em Madre de Deus nós ordenamos no mesmo dia 3 padres, né? Eu e mais 2. Caramba. E nós, na infância, brincávamos juntos. Então, Olha. cada um tinha esse processo de participar um na casa do outro, e os 3 foram para o mesmo seminário, estudamos juntos todo o processo, Uhum. ordenamos no mesmo dia, né? E servimos hoje a nossa diocese juntos, né? Com quantos anos o senhor foi para o seminário e como é que o senhor tomou a decisão? Não tem jeito, eu vou ser padre. Eu comecei a fazer o processo de discernimento vocacional na diocese no finalzinho do ensino fundamental, no início do ensino médio. Eu procurei meu pároco, eu e mais esses colegas, padre Dotivo, de saudosa memória, e no início eu tinha dito a ele, a gente tinha falado com ele que a gente queria fazer um processo de discernimento, não sabíamos se tinha algumas indicações para o processo acontecer na vida salesiana, mas ele também chamou a nossa atenção para fazer o discernimento na vida diocesana. É lógico que depois no discernimento, é claro que a gente percebeu que a nossa vocação era de fato diocesana, mas ele nos deu esse acolhimento, e logo depois, no primeiro ano do ensino médio, a gente já fez 3 anos de discernimento vocacional. Eu me lembro que a gente nunca faltou eram 4 processos por ano, nós fomos fielmente participar no seminário em São João del Rei desse processo de discernimento, e a nossa ansiedade por aguardar a carta de aprovação ao final do ensino médio foi muito grande. Então, aos 17 anos, fui aceito no seminário, e nós já adentramos, né? E iniciamos o processo com a formação de filosofia no UFSJ, morando no seminário que fica situado lá no bairro da Coab, em São João del Rei, né? O senhor foi ordenado já tem quanto tempo, padre? Já tem 7 anos, né? Nós ordenamos em janeiro, o nosso aniversário é em janeiro. Então, nós ordenamos em janeiro de 2018, 7 anos, não é isso? Isso. Quantas paróquias o senhor já passou? Depois que eu fui ordenado, eu fui designado para auxiliar como vigário paroquial no santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em São João del Rei. Eu já exercia um trabalho pastoral lá. Os meus 2 últimos anos de seminário, eu fui acolhido para fazer o trabalho pastoral, como seminaristas são acolhidos aqui nas nossas comunidades, né? Atualmente nós temos o seminarista Olímpio, né, que nos ajuda assim. Então, o seminário tem sempre esse período que ele nos encaminha para, no final de semana, ter uma vivência maior com a comunidade, né? A gente aprende com a lida dos párocos, oferece também o nosso trabalho associado àquilo que nós aprendemos na teologia. A gente tem uma prática na vida da comunidade, ainda que parcial. Então, eu já exercia isso lá no Matosinhos, e depois me ordenei diácono, fui designado para lá. Depois, quando marcaram a minha ordenação presbiteral, o bispo já havia falado comigo que possivelmente eu permaneceria no Matosinhos, né? Foi lógico que no processo da minha ordenação, nós tivemos um tempo difícil, porque o Dom Célio, que acompanhou quase todo o nosso processo, foi logo no período da enfermidade dele. Então, para você ter uma ideia, nós ordenamos, ele tinha morrido há poucos dias antes da nossa ordenação, né? Mas já toda a conversa, toda a designação já estava mais ou menos encaminhada, as cartas de aprovação da nossa ordenação foram assinadas por ele, mas logo depois a ordenação já estava marcada, mas ele veio a falecer antes, pouco tempo antes, né, da nossa ordenação, mas tudo aquilo que já havia pré-estabelecido, Dom Dirceu assume a diocese como administrador diocesano até a chegada do novo bispo, né?
mas tudo aquilo que já havia pré-estabelecido, então eu permaneci atuando lá no Matozinhos como vigário paroquial. E lá eu fiquei por 2 anos como padre. No total foram 4 anos que eu convivi na comunidade, contando com o tempo de seminário. E aí depois veio a oportunidade de assumir a minha primeira comunidade paroquial, que Lá em Piedade. foi Piedade do Rio Grande. E aí, Lá o senhor ficou quanto tempo? 2 anos e 7 meses. E agora vamos falar um pouquinho. Como é que o senhor recebeu? Conta pra gente. O senhor estava lá na casa paroquial, toca o telefone, era o bispo. Ó, tô te mandando para Barroso, hein? O que foi isso? Conta pra gente esses bastidores. Não, assim, na realidade, né, o conselho presbiteral sempre apoia o bispo e o ajuda na condução na vida da diocese. Então, quando surge uma necessidade, o conselho se reúne com o bispo e a diocese tem o discernimento para saber onde cada padre poderia servir da melhor maneira possível e contribuir, é claro, com a diocese. Então, veio o processo, o padre Claudio pediu o ano sabático, foi assim que aconteceu, ele pediu um ano sabático, pedindo o ano sabático, necessariamente a diocese teria que fazer alguns encaminhamentos, né, para Barroso, e isso, claro que também teria que mexer em outras realidades paroquiais, né. Então aí eu recebi de fato o telefonema, mas para uma reunião em São João del Rei. A princípio, uma Uma reunião. reunião, um acolhimento de uma reunião. E lá na reunião eles me disseram, né, olha, o seu nome foi pensado para Barroso, a gente acha que o senhor tem um perfil adequado para estar contribuindo com a comunidade e a gente gostaria de contar com a sua presença lá. E aí, é lógico que todo o processo de mudança, a gente pensa nos desígnios de Deus, imagina as alegrias, mas também os desafios que nós vamos enfrentar, e com a graça de Deus, da mesma hora, a gente sempre em sinal de alegria de poder servir onde Deus nos coloca, nós aceitamos prontamente aquilo que foi colocado. Lógico, sempre na certeza, nós padres temos que ter a consciência de que, em primeiro lugar, aquele que se conduz não se deixa conduzir por Deus. Então, se a gente coloca metas pessoais marcadas pelo egoísmo, não costuma dar muito certo. Então, se você entende e acredita, e nós cremos nisso, né, que o Espírito fala por meio da igreja, então, quando ela, por meio dos seus representantes legítimos, né, realizam uma condução, você tem que acreditar que Deus confirma e está te chamando para aquela realidade específica. Então, é lógico que todo o processo de mudança, ele gera uma ansiedade muito grande. Creio que não somente no coração do padre, mas também no coração da comunidade, né? Porque todos perguntam como é que vai ser, quem que vai Isso, como é ser, que é? como é que vai ser, O né? senhor já Quais são conhecia as Barroso? O diretrizes? senhor já tinha vindo aqui antes? Já conhecia. Eu conhecia porque eu tive amigos no meu processo de formação, eu tive amigos que hoje são padres e que conviveram, foram contemporâneos no tempo de seminário, né? Então tinha algumas festas de Santana, eu tive a oportunidade no tempo de seminário participar, e depois, quando e algumas cerimônias, né? A última antes da minha nomeação foi na posse do padre Claudio, foi a O senhor última. esteve aqui na posse do padre Foi Claudinho? na posse do padre Claudio. Olha. Aí, até depois revendo as fotografias, né? A gente estava se recordando disso esses dias, né? E aí, é lógico, a gente se coloca nas mãos de Deus, e desde aquele dia rezei muito, sobretudo pedindo à senhora Santana que pudesse interceder por mim, para que eu tivesse as condições necessárias de corresponder da melhor maneira possível para o bem do povo de Deus e também para o bem da cidade, que com certeza é uma cidade fortemente marcada pelo catolicismo, tem uma esteira de tradição de sacerdotes
muito dedicados, né, todos com as suas alegrias e também limites, todos nós temos, né, e que com certeza é marcada por um povo de uma fé extraordinária. Então, é lógico que a gente pede a Deus para que a gente possa corresponder da melhor maneira possível e ajudar a todos aqueles que estão ali caminhando conosco no processo de santificação, na busca, é claro, da vivência, da autenticidade da fé, ou seja, no exercício da manifestação da Boa Nova, que é o Evangelho, né? Então, foi assim a condução, teve essa. Eu fiquei um pouco, de fato, ansioso. Tem o exercício da despedida da comunidade anterior, que Lá em Piedade, né? gera sempre nós somos humanos e à medida que nós avançamos na convivência, nós avançamos também na proximidade afetiva. Então, qualquer quebra gera um luto, por menor que ele seja, que você tem que reorganizar sua vida, recomeçar a sua história, mas sempre, é claro, na esperança de que Deus é que escolhe o nosso caminho. Mas foi uma transição, graças a Deus, assim, muito tranquila, né? Muito tranquila, porque desde o primeiro momento, das primeiras horas de serviço, eu sinto que Deus tem me conduzido e que a comunidade corresponde com muito carinho, né, à nossa presença e isso é motivo de muita gratidão. É o nosso podcast Barroso Barroso, da Prefeitura Municipal. Padre Jorge, o senhor teve convivência com o Padre Fábio? O senhor chegou a ter alguma convivência com ele? Então, nós convivemos no clero, né? Do clero. No período de formação de seminário, os encontros eram esporádicos nas confraternizações do Dia do Padre, que geralmente o seminário participava, né? Uhum. Nas visitas esporádicas no contexto festivo, e depois também nas reuniões do clero, nas que eu consegui participar como padre, e ele ainda né, vivendo ativamente aí no meio do nosso presbitério, né? Uhum. Então, a minha convivência. E, assim, ainda me recordo que ele era muito amigo do pároco que me encaminhou para o seminário. Tinha uma amizade muito forte, bonita. Tanto é que, nos meus primeiros anos de seminário, eu sempre me recordo de uma festa de Santana que eu vim com esse pároco aqui, que o Padre Fábio sempre tinha muito carinho, chamava ele para participar, o Padre Dotivo, e dessa vez eu vim com ele e estivemos juntos, convivemos na casa paroquial depois da celebração, então tenho algumas lembranças de convivência. E é claro, a convivência maior se dava naquilo que era a atividade na vida do clero, seja nos momentos de retiro espiritual, de Uhum. convivência no clero, dos momentos formativos, era um momento que a gente tinha a oportunidade, assim, de conviver mais, né? E ele, em Madre de Deus, por eu ter nascido prematuro, Hum. ninguém me chama por Jorge, né? Se for chegar em Madre de Deus, Ah, é? é porque eu nasci não sou, imagina, esse tamanho aqui hoje não era aquele corpinho de 500 gramas que é aqui do recém-nascido. Então, eles não tinham, o Jorge era um nome muito forte para um prematuro, né? Então, era Jorginho. Jorginho. E aí eu me recordo nos corredores, assim, das nossas convivências no clero, seja no retiro ou na reunião do clero, o Padre Fábio era muito brincalhão, né? E ele falava Jorginho. Eu me recordo, todas as vezes que eu estou na casa paroquial, assim, e paro para pensar um pouco nele, assim, eu me recordo desses momentos que a gente vivia também no clero, que ele sempre gostava de uma anedota, era muito alegre, né? Gostava de conviver bastante com os irmãos padres, então eu me recordo dele nesses momentos assim, mas não tive a oportunidade de conviver assim, que eu falo intensamente aqui no Sim. período que ele trabalhava, mas as minhas memórias são relacionadas a essa convivência no clero. Padre Jorge, o senhor mesmo já citou, Barroso é terra de muitos padres. Eles te apoiaram quando o senhor veio para cá? Como é que é a sua relação com os padres barrosenses? Então, muito antes da minha
nomeação para cá, a minha amizade, convivência com eles sempre foi muito forte. Então, Uhum. eu tenho alegria de poder contar com a amizade de muitos irmãos padres, filhos de Barroso. E isso foi o que me trouxe também muita alegria e fortalecimento para ter a alegria, a coragem de dar o sim e assumir a missão, Uhum. porque justamente eu conto com a colaboração desses irmãos que me incentivaram desde o meu processo de nomeação, que me encorajaram, que ofereceram a sua amizade, que eu posso dialogar sempre nos meus momentos de dúvidas, de dificuldades, eu encontro no coração deles um acolhimento que me fortalece. Então, assim, é uma alegria para mim muito grande poder contar com a ajuda de cada um deles, e isso me fortalece muito. E eu sempre gosto muito quando eles estão assim, eh, presentes na vida da comunidade, né? Então, a festa de Santana, por exemplo, quando a gente Uhum. pode contar com eles, A presença a deles te faz bem, presença né? me faz bem, né? No momento da nossa convivência Uhum. fraterna, e aqueles que, é claro, estão sempre aí, tá sempre conosco, eu acho que isso nos ajuda muito, né? O Papa Francisco, ele dizia uma coisa que para nós padres é algo muito interessante mesmo. Ele diz que um padre, ele deve ter três tipos de proximidade. Ele diz: a primeira proximidade é com Deus, né? A segunda proximidade é com a comunidade. E a terceira proximidade é com o presbitério, ou seja, com os irmãos no sacerdócio Uhum. e com o bispo. Porque se há uma quebra dessa proximidade, o isolamento ele é sempre adoecedor. Então, ele te leva, às vezes, por caminhos que não vão te levar à realização plena da sua vocação, né? Você- Então, essa proximidade, ela fortifica, e a gente sempre comenta quando nós estamos com os padres juntos, os nossos desafios e as nossas alegrias são semelhantes, independentemente das paróquias que nós estamos. Então, é sempre uma oportunidade da gente aprender com o outro, aquele que já tem uma caminhada já mais prolongada, ele tem sempre a oportunidade de ser acolhido e crescer também no seu processo de amadurecimento na vocação. Então, eu louvo a Deus por essa proximidade, pela amizade e por tudo aquilo que eles continuamente desempenham na minha vida, né? Do mais novo ao mais velho, né? Eu sempre, o padre José Vicente, que é o que tem mais tempo de caminhada, né? Uhum. Aqui o vocacionado com maior tempo de caminhada. Ele não vem a Barroso sem passar nas duas casas paroquiais, perguntar como é que está o trabalho, dizer que está rezando pelo bom êxito da nossa missão. Então, é nesse sentido que nós somos um corpo mesmo, né? E o corpo que se realiza quando o outro está bem, quando o outro está feliz. Eu acho que isso também é parte primordial da nossa vocação. E essa relação, Barroso tem duas paróquias, essa relação de proximidade é fundamental, né? Ah, muito. Porque nós pregamos o mesmo Cristo, Uhum. né? Ou seja, a divisão de paróquias, ela acontece para que a assistência seja mais Uhum. intensa numa Sim. determinada É realidade. questão de território, né? Para que o padre tenha mais tempo, disponibilidade para atender aqueles que estão distantes, né? Imagina, Barroso, ela proporcionalmente, quem mora num extremo da cidade, Isso. dificilmente teria facilidades, acesso, né, condições às vezes de procurar uma assistência espiritual se ela tivesse que percorrer uma distância muito Uhum. grande. Então, quando a igreja pensa numa criação de uma nova paróquia, ela não está criando uma concorrente, ela Sim. está estabelecendo, é claro, uma assistência maior no âmbito da fé, para que o povo de Deus tenha uma presença mais efetiva, né, do ministro ordenado naquela comunidade. Então, eu acho que isso é muito importante, ter essa consciência, né? Então, a gente percebe que essa proximidade, esse carinho, essa vivência também
nos ajuda a compreender o sentido de ser igreja, né? Padre Jorge, eu já percebi que o senhor gosta muito de se aproximar da comunidade, né? O senhor celebra missa no hospital, celebra missa em vários bairros. O senhor gosta de andar pelas ruas de Barroso, Padre Jorge? Como é que é o seu dia a dia aqui em Barroso? Então, a nossa dinâmica de vida é um pouco apertada, né? No sentido assim de dar assistência na secretaria paroquial. Eu, além disso, ajudo na nossa diocese. Eh, Já vou para o meu terceiro ano que a diocese me colocou na coordenação diocesana de pastoral. Então, foi logo quando eu cheguei em Barroso, né? O bispo me confiou essa tarefa e o conselho presbiteral confirmou essa minha ajuda. Então, além dessas atuações de atendimento ao povo, na vida sacramental, também tem isso. Mas a gente se coloca sempre à disposição de todas as realidades que nos chamam, seja dentro intra-eclesial, no interior da vida da igreja, mas também na vida da comunidade, né? Se está sendo um momento celebrativo, se é a necessidade do padre junto aos enfermos, se é uma celebração a nível social. É lógico que nós temos que nos esforçar para estar presente em todas as realidades, porque onde houver espaço para a palavra de Deus ser preenchida de alguma forma, a gente tem que se esforçar ao máximo para aquela realidade ter ali a presença do sagrado. Então eu luto e me esforço bastante, gosto muito de estar presente na vida da comunidade, e eu creio que o sacerdócio, sem essa vivência eh, afetuosa, né, junto do povo de Deus, ele seria muito empobrecido, porque eh, Jesus sempre lidou com todas as realidades humanas, né, e eu acho que é muito importante a igreja estar presente nas alegrias e nas dificuldades da comunidade, né? Então, acho que a gente se esforça para que essa realidade seja a mais intensa possível, né? Exatamente, nós tivemos há pouco tempo a inauguração da 11ª unidade da Marluz, foi em Barroso. Eu vi que o senhor estava lá. Foi um momento muito importante, afinal de contas é emprego, né? Sim, claro. Não foi, né? O prefeito havia eh, me convidado dias anteriores para poder estar presente, para abençoar. E é claro, a gente vai com muita alegria, porque é um momento celebrativo, né? E Exatamente. a gente tem que ser todas as conquistas nessa vida, independente da visão político-partidária. Não é isso que nós estabelecemos quando nós celebramos uma conquista da vida de comunidade. As divisões ficam no período eleitoral. Depois que passa o período eleitoral, é nosso dever se esforçar e se alegrar por tudo aquilo que é conquista para a vida da comunidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente se alegrar com os passos que são dados e rezar, celebrar também, né? Pedir a Deus que, nessa ocasião específica, né? Pedir a Deus que abençoe os trabalhadores que vão ser acolhidos, que aquela realidade seja um momento também de fazer com que muitas famílias possam viver da dignidade do seu trabalho. Então, o trabalho é sempre uma fonte de bênçãos, né? E nós confirmamos isso pela força da nossa fé. Então, é um momento também alegre, né? Quantas pessoas, né? Não vão ser acolhidas, beneficiadas, e como não nos alegrar como igreja por todo o bem que essas pessoas assistidas, né, de fato acolhidas, vão desenvolver também no seio da sua família e na vida da comunidade. Eu acho que isso é muito importante. A igreja não pode se omitir de forma alguma de estar também presente, estimulando para o bem a vida da comunidade, em qual setor, né, ela for convidada, ela tem que se esforçar para ser uma presença luminosa ali também. Verdade. O senhor é muito abordado aqui em Barroso, padre? Quando o senhor sai da casa paroquial, vai dar uma Não, voltinha. graças a Deus, né? Hoje mesmo eu fui abençoar, fui numa casa para abençoar alguns caminhões Hã. de uma família que havia. E aí você me fez recordar do que aconteceu hoje pela manhã. Aí eu cheguei, aí uma criança apontou na janela, era lá no bairro Irmãos Pinto, e ela gritou para a mãe: "Ó, o Padre Jorge está aqui na rua". Aí é benção, padre. Então aí a senhora que estava lá na casa, onde eu fui abençoar ela, recém-operada, ela falou: "Que bom, né, padre? O senhor está aqui há pouco tempo
e aquela criança ali já, né, percebeu a sua presença aqui, Sim. tomou a bênção, é sinal de que tem uma presença afetiva também, para além da presença institucional, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o Barrosense é muito feliz, é muito expressivo, né? É uma comunidade muito alegre, e eu acho que isso faz um bem danado para quem serve a comunidade. É um povo festivo, que gosta de celebrar a vida, que tem sempre um carisma inigualável no âmbito da convivência, do acolhimento, e eu acho que isso é uma marca registrada, né, do nosso povo, né? O senhor já percebeu, né, que o É, barrosense ele respeita, ele é apaixonado com Senhora Santana, né? A sim, devoção é muito forte, né? sim, sim, com certeza. Ela marca, né, a cadência do coração do nosso povo, né? E de fato, eu não falo isso de forma alguma eh, como meio de expressão retórica, né, jamais, mas desde das minhas, né, primeiras horas de contato com a vida da comunidade, eu sempre recorro à intercessão dela. A imagem dela está do lado da minha cama, né? Em todos os momentos, em todas as decisões, eu peço a intercessão dela na minha vida, e ela nunca deixou de, de ser essa presença de avó, de intercessora em todos os passos que, ao longo desses quase 3 anos, né, a gente vem realizando na vida da comunidade. Então, a gente sente por que tem essa devoção tão especial, né? Porque, de fato, é uma presença intercessora, iluminadora, e a cidade confirma esse carinho especial que ela tem para com seus devotos, E né? por coincidência, o senhor era muito próximo da sua avó, né? É, E ainda justamente. tem essa Tem coincidência. essa coincidência. Então, a gente percebe também Uhum, esse dado de proximidade. É claro, né? A avó é isso mesmo, é uhum. proximidade, é cuidado, é, essa expressão de ensino da fé. Tudo aquilo que a senhora Santana, por exemplo, realiza diante do coração de Nossa Senhora, né, em tons semelhantes, eu encontro nessa catequista que marcou a minha vida, que é minha avó, e que me ensinou os primeiros passos da fé. Então, tem essa verdade também que a gente encontra em tons semelhantes na nossa vida pessoal, né? Padre Jorge, fala um pouquinho. Padre Jorge gosta de futebol? Torce para algum time? Então, eu não acompanho, né, se você me Ah, perguntasse. é? Eu não acompanho, não, mas eu sempre fui próximo do Cruzeiro. Próximo do Cruzeiro. É, Se eu arriscar aqui uns. Não sai, não. é melhor você não insistir muito, não. Ah, é? É, mas assim, mas E sempre. o senhor não gosta muito da missa do Galo? Hein? O senhor não gosta muito da missa do Galo? Da missa, da nossa missa do Galo, mas naquilo que talvez o senhor está pensando, eu acho que não. É, Atlético Mineiro. É, mas eu não acompanho muito desse sentido, não. Não? Eu tenho um carinho especial, sim, pelo Cruzeiro, sempre tive. Por quê? Por causa do seu pai? Algum amigo de infância? Marcou, de certa maneira, a minha adolescência, né? Sempre quando alguém perguntava, a gente Ah, é? tinha. E tanto é que eh, o pessoal que às vezes, sabendo da nossa torcida lá em casa, tem algumas toalhas do Cruzeiro, o pessoal fica olhando de vez em quando, assim. Ah, é? Sobretudo se é um atleticano, acho que eles não gostam muito, não, sabe? E a gente sempre brincava muito, eu brincava lá no Matosinhos, eu brincava muito com os atleticanos lá, né? Falava assim, hoje é o dia da seleção jogar, eles ficavam Ah, é? assim, Estavam bravos. ficavam meio nervosos, né? Ô, Pedro Jorge, também tem uma coisa que eu achei interessante. Nós fizemos uma matéria para a prefeitura apresentando as trilhas dos jipeiros, né? Padre Jorge, eu não tive a coragem de atravessar o rio com o jipeiro. Aí, 2 dias depois, vem o Padre Jorge numa rampa com o jipeiro. Aí eu até brinquei, falei, olha, eu não posso forçar não, porque o Padre Jorge já tem a carteirinha, ele vai direto pro céu. Eu ainda não. Padre Jorge, o senhor tem essa coragem mesmo? Não, porque no dia o grupo dos jipeiros sempre É. muito atenciosos, né, com a vida da nossa comunidade, né?
através do Zarin, eles me ligaram, né, e falaram: olha, padre, nós vamos fazer aqui a abertura eh, do evento oficialmente é na sexta-feira, mas na Isso, quinta eles têm um momento entre eles lá de uma isso. maneira. E aí ele pediu que eu fosse, fizesse uma oração, e eu sempre gosto muito de estar junto, e fui, rezei. E aí depois eles, em uma tonalidade de brincadeira, eles disseram assim: ô padre, vai lá também. Nossa, mãe. Aí eu disse assim: não, nós vamos, e eu gostei, eu fui 2 vezes. Você foi duas vezes. A primeira vez foi a que foi filmado, né? E depois eu fui uma segunda vez, o outro jipeiro que estava lá disse: ô padre, agora você tem que abençoar meu carro aqui também, você tem que ir comigo. Aí a gente foi, mas é uma experiência muito, muito interessante, né? Lógico que tem medo, né? Quem não tem, né? Mas assim, mas foi uma experiência bacana, e a gente percebe que eles fazem isso, o encontro entre eles lá é uma presença amiga, fraterna, eles preparam esse momento lá com tanto carinho, né? A gente fica feliz de perceber tudo aquilo que o Barrosense se predispõe a fazer, e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Eles gostam de preparar com o máximo de entusiasmo. eh, Tem muita coisa que depois da pandemia, na vivência fraterna, nós vivemos um período de fragilidade e desestímulo em algumas áreas. Mas quando a gente percebe a comunidade ainda motivada, vivendo esses momentos, a gente tem muito que agradecer a Deus, porque tem muita comunidade que a gente passa, muitas realidades que o desestímulo, a indiferença para a vida fraterna, social, está cada vez mais evidente. Então, quando a gente percebe um grupo feliz, animado, se reunindo, né, convivendo, a comunidade, né, tirando aquele momento para estar junto, eu acho que isso tudo é motivo da gente agradecer a Deus e perceber eh, que nós somos um povo marcado por esse espírito de convivência fraterna, né? Ô, Padre Jorge, o senhor gosta muito de Barroso, né? Eu tô percebendo, eu tô vendo. Não, né, com certeza. Isso te conquistou, né? É claro, isso daí todos os dias eu sou muito grato a Deus por perceber todos esses movimentos bonitos que vão acrescentando na nossa vida E que de as paz. pessoas gostam muito do senhor também. O É, senhor pode ter essa certeza, viu, é, Padre Jorge? eu me senti acolhido, Sim, graças a Deus. É, o senhor pode ter essa certeza, as pessoas gostam, é, comentam, né? O senhor realiza eventos, o senhor realizou a reforma do telhado da matriz, realizou a pintura, o senhor organizou campanhas e deu tudo certo, né? graças a Deus. A gente conta muito com a ajuda, e tudo aquilo que eu precisei do apoio da comunidade, eles nunca falharam comigo. Graças a Deus eu tenho que agradecer, e sei que eu estou numa comunidade que, além do apreço, trabalha muito comigo. As minhas lideranças, todas elas exercem com muito carinho a dinâmica da vida da igreja, e eu percebo que eles fazem isso de coração sincero, e a recíproca é verdadeira, né? Eu tenho um carinho, não faço nada forçado. A minha alegria de poder estar junto da comunidade, eu faço de espírito generoso, alegre por Deus me dar a oportunidade de caminhar junto com a comunidade barrosense. Ô, Padre Jorge, o senhor gosta de cantar? Eu não sei cantar, eu não sei cantar, eu não me atrevo a ir por esse caminho, não. É A mesmo? gente brinca, né? Mas eu não me atrevo a esse caminho. O senhor estudava lá em Madre Deus? É. Qual que era a matéria que o Padre Jorge tirava 10? Matemática, português? É engraçado. Eu sempre fui melhor na parte das exatas, né? E fui buscar um caminho que não tem muito Exato. a ver com um lado de um outro itinerário, né? Deus tem seus caminhos. Tanto é que esse meu lado nas exatas era. Eu lembro que na universidade, na filosofia, eu me identificava mais com aquilo que se aproximava disso, que era o estudo de lógica, né? Eu fui por três semestres, eu ajudei lá como monitor nessa área, então eu fui muito ligado a essa parte mais de exatas, né? Mas eu sempre gostei das outras áreas também, de história, etc., né? Mas a minha vivência, eu gostava mais daquilo que estava ligado ao raciocínio lógico, né? Eu tinha mais proximidade com isso. É o podcast É, Barroso Barroso.
Padre Jorge, recentemente o senhor esteve no Vaticano, né? Tive. O senhor teve um contato com o Papa Leão XIV. Nós somos um grupo que a cada 25 anos, né, Hum, a igreja realiza aquilo que nós chamamos de jubileu, ano santo, né? E esse ano de 2025 era o ano de jubileu, e no mês de junho, sempre uma semana, Roma acolhe o jubileu dos bispos, dos sacerdotes e dos seminaristas, dos diáconos também, né? Então, nós fomos numa comitiva, o bispo mais 10 padres, para participar do jubileu dos sacerdotes. Então, dentre as diversas programações que nós tivemos, palestra, vigília, momentos de oração, havia uma missa presidida pelo Papa Leão, lá na Basílica de São Pedro. Estima-se que nós tínhamos ali em torno de, me parece, em torno de 7 mil padres, mais ou menos. 7 mil? E nós tivemos esse momento especial, foi um momento muito bonito. Ele realizou várias ordenações sacerdotais nessa celebração, todos se revigoraram na fé, tivemos o testemunho muito forte da presença da igreja em situações difíceis, de perseguição, de realidades de violência, como por exemplo, tivemos um testemunho forte de um seminarista nigeriano, para você ter uma ideia. Então foi um momento de reabastecimento da fé daqueles que puderam participar desse movimento, era um sinal, e um momento de lucrar também indulgência, né? Onde nós tivemos a oportunidade de passar pela Porta Santa, rezar pelas necessidades da igreja e também rezar pelas necessidades das nossas comunidades. Foi um momento muito bonito para nós, assim, um período fértil de uma convivência muito boa entre os padres e o bispo. Nós somos juntos, né? Vivemos esse momento juntos, e um tempo em que nós confirmamos essa esperança bonita que o Papa Leão tem conduzido na vida da igreja, né? Pela presença, também pelo carisma dele, pela sensibilidade. Ele é muito, muito próximo, a gente percebe um sinal também de proximidade e uma experiência fecunda para quem, né, pôde participar. exatamente. Falando agora do bispo Dom Dirceu. O senhor sempre foi muito próximo de Dom Dirceu? O senhor já foi lá em Camaçari, na Bahia? Então, sim, porque assim, nós convivemos no período de seminário, ele era o nosso vigário Isso. geral, participava sempre de toda a dinâmica da vida da nossa diocese. Os meus primeiros meses de padre, ele conduzia a nossa diocese como administrador, né? Isso. Então, assim, e também, logo ele, desde o meu primeiro momento também, da minha nomeação para cá, Em Barroso? para Barroso, tivemos contato, ele rezou por mim, né? Olha que legal. E também, quando ele foi tomar posse, eu estava junto com a comitiva também, que foi para a posse dele lá em Camaçari. Foi um momento muito importante para a nossa diocese. A gente participou ativamente da entrega dele lá em Camaçari. E, é claro, tive a alegria também de acolhê-lo aqui na Festa de Santana, né? No ano passado eu fiz o convite e ele presidiu o Dia Maior, esteve presente aqui. Eu tive a alegria de acolhê-lo na casa paroquial e agradecer a Deus por essa presença amiga também, né? Isso. Padre Jorge, a gente está caminhando já para o final aqui do podcast Barroso. Gostaria que o senhor desse uma mensagem à população barrosense, que está vindo aqui no seu coração. Fique à vontade, padre. Eu não vou colocar um tema, não. Fique à vontade. Não, é a primeira coisa que eu gostaria que Barroso continuasse persistindo nessa fé, que é uma marca importante da vida do nosso povo. Todas as coisas bonitas que foram edificadas aqui ao longo do tempo, a fé foi o alicerce fundamental em todas as áreas sociais da comunidade, em tudo aquilo que Barroso sonhou e efetivou por meio de pessoas tão generosas, capazes, e continua fazendo, porque no mundo de hoje, permanecer fazendo um bem é uma tarefa que exige muita coragem nos tempos que nós vivemos, né? Mas que
Barroso possa continuar alicerçada nessa fé, né? Tenho certeza que é um povo de fé, que Deus está sempre presente em todas as realidades, que o amor à Nossa Senhora é evidente e que a presença intercessora da Senhora Santana nós encontramos nos contornos, né, de cada coração que vive a sua fé de maneira autêntica. Então, o que eu desejo é que nós possamos continuar sendo uma comunidade marcada pela fé, que sabe vivenciar a felicidade como ninguém, é um povo alegre, de muita garra e determinação, né, que acredita na vida, na verdade, né, e que nós possamos continuar nos tempos de hoje, confirmando esse legado bonito que nós recebemos do nosso antepassado, dos nossos antepassados, por meio do nosso esforço. Então, a palavra maior é de fidelidade e esperança, né? Que a gente possa ter essa consciência e prosseguir marcados por essa certeza que essa esperança em Deus não nos decepciona de fato. E se quiser dar uma voltinha de jipe, pode chamar? Pode. Pode chamar, não tem problema Não não. tem dificuldade, não. Padre Jorge, muito obrigado, tá, meu Eu amigo? que agradeço. Foi um prazer, uma honra, satisfação enorme. É o podcast Barroso Barroso. Muito em breve teremos mais uma edição. Muito obrigado a todos. Um forte abraço.